Olá, turma. Primeiramente, desejo que todos estejam bem, né? Passado aí o carnaval, um carnaval que não teve, né? Mas graças a Deus por isso, estamos vivos, né? Apesar de tudo que vivenciamos aí nesse ano que passou, estamos iniciando e vida que segue. Antes de mais nada, eu quero fazer aí uma reclamação, viu? Eu achei essa turminha de quarta-feira à tarde pouco participativa, né? E isso, para a gente que é professor, é bem ruim, porque a gente não consegue fazer aí uma troca de experiências que eu sei que vocês têm, né? Apesar de termos aí muitas das vezes formações distintas, né? Eu creio que cada um traga aí consigo o seu conhecimento prévio, né? Até porque mesmo antes de sermos professores, nós somos pais, né? Nós somos tias, enfim. Então senti falta, tá? Da participação efetiva de vocês, com comentários, com essa troca mesmo de experiência. Espero que hoje, né, a coisa seja um pouquinho diferente, tá bom? Bom, então a gente tá aí no módulo de jogos e brincadeiras, né? Um módulo assim de extrema importância, mas que eu confesso que eu estou sentindo falta de estar em sala de aula por conta de poder levar os jogos, de realmente atuar de forma efetiva, né? A distância é um pouco mais complicada, a gente não tem muito essa possibilidade, mas a gente vai tocando na medida do possível, como podemos nesse momento, mas creio que isso tudo logo vai passar e dentro em breve estaremos aí juntos, ok? Em outros módulos. Então vamos lá, gente. Só para situar vocês aí, a gente está na apostila, na página 6, bem lá no finalzinho, nós temos aí falando sobre a importância dos jogos na educação infantil. E o texto começa falando que essa importância, né, começa a ser dada já há bastante tempo, lá fala lá dos gregos, dos romanos, né, e fala do início aí da pré-escola, que traz a cunho, né, isso para a escola, né, na verdade, porque o brincar ele é um direito garantido da criança, instituído, né, nas leis, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, brincar é um direito, tá, da criança. Porém, quando a coisa se torna, né, de cunho educativo, é a escola que precisa aí ampliar os seus horizontes e oportunizar, né, essas crianças de brincarem. Até porque a gente hoje, né, nesse mundo altamente tecnológico, a gente observa que, infelizmente, né, muitas crianças têm deixado de brincar, né, o que traz e acarreta vários prejuízos no seu desenvolvimento, né, em várias áreas com relação à sua própria interação, né, porque quando a gente brinca, a gente está lidando com o outro, né, a gente está em contato com o outro, então essa interação é de suma importância e hoje a gente percebe que a tecnologia tomou, né, conta desse espaço do brincar. Hoje, quando a gente pergunta sobre as brincadeiras, e é comum a gente ouvir que a maioria das crianças passam hoje a maior parte do tempo ligadas aí aos youtubers, nada contra, viu? Mas o brincar hoje é muito tecnológico, as crianças não têm realmente aquela vivência de pracinha, né, de brincar na areia, e isso é muito comprometedor, né, para o desenvolvimento das crianças. Mas a gente, enquanto educadores, né, enquanto formadores, a gente precisa realmente criar essa possibilidade, até porque a escola tem também o seu papel na formação desse indivíduo, né? E aí começa dizendo sobre essa questão, né, que é direito fundamental das crianças de brincar, até porque isso vai definir, dizendo aqui, a futura escolarização e a sociabilidade, que consequentemente vai definir as características do adulto como um membro social. Por isso que quando a gente começou a aula, a Tizuko falava, né, que o indivíduo que brinca, um indivíduo que joga,
ele tende a ser mais criativo, mais dinâmico, né? Ele vai ter um futuro melhor, vamos assim dizer. E a escola, né, tendo aí o seu papel, possibilita e oportuniza cada criança de ter um brincar, porém um brincar com um olhar lúdico e dando oportunidade também de aprendizado. Por isso que eu falei para vocês que eu queria, né, gravar em algum momento no consultório, para que vocês pudessem ver, né, quantos instrumentos a nível de jogos e brincadeiras nós temos hoje e que eles são direcionados tanto para a questão lúdica, né, a questão mesmo da recreação, do lazer, do brincar por si só, como também o objetivo de determinados aprendizados, né? Os jogos, eles vão desenvolver determinadas áreas do nosso cérebro, né, da nossa conduta social, enfim, dentre outros fatores, tá? Por que isso? Porque o jogo, né, ele se vincula ao sonho, à imaginação, porque existem aí dois tipos. Vocês vão ver que tem os jogos de enredo, que são justamente os jogos que trabalham de forma simbólica, que é quando, né, eu idealizo que sou a princesa, né, que eu sonho que vou de repente, né, voar, sou aquele super-herói forte e vou mudar o mundo, salvar o planeta, né? Então tem toda essa questão, né, simbólica, como tem também a questão dos jogos de regra, né, que a gente já falou um pouquinho, que compreende melhor a uma faixa etária, geralmente é o ensino fundamental, e a gente nesse momento está falando de educação infantil, né? E ele nos propõe a pedagogia da criança. De que forma? Diz aqui: o homem como ser simbólico que se constrói coletivamente e cuja capacidade de pensar está ligada à capacidade de sonhar, imaginar e jogar com a realidade é fundamental para se propor aí a pedagogia da criança, né? Então é importante realmente que a gente permita que as crianças imaginem, que sonhem, né? Mesmo às vezes que a gente não entenda, né, o que a criança está ali colocando, porque confunde muito, né? Essa questão do imaginário, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a criança imagina vivenciar coisas que ela não está vivenciando, ela é realmente do subconsciente. Então a gente precisa ter muito critério com relação ao olhar a brincadeira, né, para que não se torne algo pejorativo, né? Eu que sou terapeuta, tenho muito cuidado com relação a isso, porque como eu já falei com vocês anteriormente, a gente já descobriu casos de abuso sexual, né? Medos noturnos, aí tem coisas ligadas também à questão religiosa, né? Então o brincar, ele apesar de ser simbólico, ele traz com ele, né, uma carga de responsabilidade também muito grande. Por isso que a maioria dos autistas, né, eles têm essa dificuldade da questão da flexibilização e dessa questão da imaginação, né, porque eles têm um pensamento muito literal. Eu acho que eu já falei isso para vocês também anteriormente, que se eu disser que um cabo de vassoura é um cavalo, ele não vai conseguir entender, né? Ele não vai conseguir imaginar dessa forma, porque ele é um cabo de vassoura e não um cavalo, tá? Enfim, e as crianças, elas procuram, né, aos educadores, eu digo isso não só com relação aos professores, mas também a nós que somos pais, né, e tios, como já falei também aqui anteriormente, é o apoio para desenvolver justamente as suas habilidades, a confiança, né? Muitas das vezes a gente está deixando de permitir que essa criança desenvolva as capacidades, até porque a gente, não, é perigoso, não vou deixar subir ali, não vou deixar pular aqui. A gente muitas das vezes tem também esse cunho de superproteção e não permite, né, com que a criança desenvolva. Eu falo isso porque hoje minha filha tem 25 anos, mas já foi pequena também, e eu tinha muito esse cuidado,
né, de medo mesmo, né, de machucar, em alguns momentos também de sujar. Depois eu percebi que não, opa, criança tem que ser criança, e vamos lá, vamos brincar, vamos sujar, vamos correr. Tanto é que a gente se permite, faz isso até os dias de hoje. E aí dizendo aqui, cabe à instituição escolar proporcionar aos alunos experiências diversificadas e enriquecedoras por meio da ação lúdica. Então fala justamente dessa questão de nós, enquanto profissionais de educação, promovermos, né, uma aula de uma forma diferenciada, não somente a questão da aula expositiva, né, mas de trazer o jogo e a brincadeira para a sala de aula, no sentido deste funcionar ali como um instrumento de aprendizado, né, possibilitar a descoberta, a investigação, a curiosidade, né, e eles perceberem que são capazes, e isso é muito positivo. E aí ele fala que agora, bem no finalzinho da apostila, já estamos aí na página 7, desculpe se eu não situei vocês, falando sobre as atividades lúdicas, o que elas possibilitam. Então ele começa dizendo assim, possibilita a resiliência, pois permite a formação do autoconceito positivo. Então o que seria esse autoconceito positivo? É quando eu acredito que sou capaz, né? Ou seja, é a maneira como eu lido com os desafios que a vida vai me proporcionar, tá? Por isso que fala aqui também da questão da resiliência. Aí fala assim, possibilita o desenvolvimento integral da criança. Então, quando fala no desenvolvimento integral da criança, automaticamente está englobando todos os aspectos emocionais, cognitivos, né? Que estão ligados também ao intelectual, físico, motor. E aí ele vai exemplificando isso aqui. O brinquedo e o jogo, eles são produtos de uma cultura e os seus usos permitem a inserção da criança na sociedade. Então é importante que a gente perpetue o brincar, né? Como eu falei já em outros vídeos, eu fui brincar, chamar uma criança a brincar de peteca e ela se assustou, não sabia o que era uma peteca, né? E eu precisei ressignificar esse brincar, né? O de pular corda, de correr, enfim, tem várias atividades que a gente precisa, né, passar de geração em geração. E infelizmente eu tenho percebido que isso não tem sido uma constante, né? Justamente por conta do uso da tecnologia aí de forma acentuada. E aí fala aqui também, brincar é uma necessidade básica. Então, quando a gente coloca como necessidade básica, a gente entende que é como comer, tomar banho, dormir, a questão da saúde, né, da própria educação e assim sucessivamente. Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, obviamente porque ela vai se locomover, ela vai se movimentar, né? Afetivo, porque é como eu lido com o outro, o meu autoconhecimento, o meu autocontrole. A gente falou aí da questão de perder, saber ganhar, né? Quando eu me apego também a um determinado brinquedo e aquilo ali é meu e eu não quero dividir, que é o egocentrismo. A questão intelectual, né, que vai usar aí do raciocínio lógico, e aí a questão também oral, né, que é quando a criança se coloca, e aí ele finaliza falando sobre o corporal, reforça habilidades sociais, que é justamente a minha interação com o outro, saber o momento que é meu, o momento que é do outro, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói o seu próprio conhecimento, né? Então, quanta coisa a gente pode observar de desenvolvimento, né, na criança através das brincadeiras, através do lúdico, né? Então, por isso que a gente chama a atenção, né? É um módulo realmente de suma importância, porque é completo, né? A gente percebe que o brincar, ele traz muita coisa de positivo para a vida do indivíduo, né? Que ele vai crescer também um ser humano mais feliz, mais completo, mais realizado, né? Até porque hoje, às vezes, a gente tem aquela questão daquela fala, né?
Ah, tem adultos que têm dificuldade, lateralidade, porque eu não tive infância, porque eu não brinquei, porque eu não tive não participei da educação infantil. Tem toda essa fala justamente por conta, né, dessa questão do brincar. Bom, gente, a gente está indo aqui para 14 minutos, quase 15 de vídeo. Eu vou dar uma paradinha aqui para não ficar tão extenso e a gente vem com o próximo tema, tá bom? Acompanha aí, coloquem lá suas dúvidas, as suas experiências também acerca do brincar. Pode falar aí de uma brincadeira de infância que você lembra, que você faz hoje com seu filho ou não, na escola que você trabalha, tá bom? Vamos partilhar aí o nosso conhecimento, fazer uma troca bem bacana. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até logo!